dia, são 8 horas e 16 minutos, quinta-feira, 19 de dezembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente do Senado faz balanço sobre a atividade legislativa e os gastos da Casa em 2013. Comissão de Constituição e Justiça aprova o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Morre o senador João Ribeiro, do PR do Tocantins. E o Congresso devolve de forma simbólica o mandato ao ex-presidente da República, João Goulart. Na última sessão deliberativa do ano, realizada nesta quarta-feira, o presidente Renan Calheiros fez um balanço sobre a atividade legislativa e os gastos do Senado. Renan Calheiros lembrou que a meta da atual mesa diretora era economizar 300 milhões de reais entre 2013 e 2014. Sem prejuízo das rotinas da casa, ultrapassamos a meta e alcançamos uma economia de 275 milhões, número consolidado para o ano de 2013. O dinheiro vai ser devolvido à União. Em ofício à presidente Dilma Rousseff, Renan sugere que os 275 milhões sejam usados em programas sociais. Os recursos que ora devolvemos são suficientes para a construção de 180 creches ou para o pagamento anual de 241 mil Bolsas Família. Senadores elogiaram a iniciativa. Está se invertendo a mão. Em vez de vir mais dinheiro da União, da sociedade para o Senado, volta dinheiro do Senado para a sociedade, para que o governo possa aplicar em educação, em saúde. Não consigo imaginar nenhum órgão público que possa ter a satisfação de devolver aos cofres públicos uma montanha de dinheiro como essa. Renan Calheiros listou medidas adotadas pelo Senado para gerar economia. Foram extintas 630 funções comissionadas, o que corresponde a 30% do quantitativo total. Cancelamos ou reduzimos os valores de contratos com terceirização de mão de obra. 7 contratos sofreram redução de valores. Outros 2 foram completamente extintos. Eliminamos privilégios e os profissionais do Serviço Médico do Senado passaram a atender toda a população no SUS. E o mesmo ocorreu com os equipamentos hospitalares. O presidente destacou ainda o desempenho legislativo do Senado. A Casa aprovou 615 matérias este ano, 210 a mais do que em 2012. Se não contabilizarmos as concessões de rádio e televisão, a expressiva maioria das propostas de novas leis foram sugeridas pelo próprio parlamento. E nós estamos, mais uma vez, invertendo a lógica. Mais uma vez, o Congresso toma a iniciativa da maioria das leis. Entre as propostas aprovadas pelo Senado, Renan Calheiros lembrou a PEC das domésticas, o Estatuto da Juventude, o projeto que obriga a reconstituição de mama pelo SUS, o financiamento da saúde, os royalties do petróleo para a educação e a ampliação das votações abertas no Poder Legislativo. Isso é bom para o país e não para quem votou a favor de Vossa Excelência ou não. Quero aqui destacar também a habilidade de Vossa Excelência para que nós pudéssemos oferecer à população brasileira um resultado altamente positivo na produção parlamentar. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, a mesa, a parabenizar o Senado da República, que está sendo um Senado republicano. O presidente do Senado também comentou ontem o julgamento no STF de uma ação que pode proibir as doações de empresas em campanhas eleitorais. Para Renan Calheiros, o Supremo Tribunal Federal invade a competência legislativa do Congresso. Só o Congresso recebeu a delegação do povo e só o Congresso pode fazer as leis. É importante que o Supremo saiba disso e o Tribunal Superior Eleitoral também. Eu acho que é uma coisa meio invasiva, isso já foi dito por alguém, com a qual o Congresso Nacional não vai e não pode concordar. A ação que questiona as doações de empresas é movida pela Ordem dos Advogados do Brasil. 4 ministros do STF já votaram
e consideraram inconstitucional a participação financeira das empresas no processo eleitoral. O julgamento foi interrompido e só deve ser retomado no ano que vem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um novo marco legal para a pesquisa brasileira, o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto atualiza a lei que trata de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Entre outros pontos, a proposta estimula a criação de incubadoras de empresas e cria regras para simplificar as licitações necessárias para a realização de projetos de pesquisa. É um projeto que firma diretrizes para o futuro desse país, para o aumento dos investimentos em ciência e tecnologia, para o aumento da capacidade nacional de competição internacional com produtos industriais de valor agregado. Este novo código não foi fruto apenas da nossa autoria. Isso foi fruto do amplo debate que envolveu o Fórum dos Secretários de Ciência e Tecnologia, as fundações de amparo à pesquisa, o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, e essas propostas, senhor presidente, foram amplamente debatidas tanto no Senado quanto na Câmara. O projeto do Código vai agora ser analisado pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia. A CCJ aprovou também a criação de cargos no Tribunal Regional do Trabalho de Aracaju e o projeto que oficializa o hino à negritude do poeta Eduardo Oliveira. Repercutiu na Comissão de Direitos Humanos a decisão do plenário de incluir na reforma do Código Penal o projeto que pune a discriminação contra homossexuais. Os senadores também aprovaram uma proposta sobre os conselheiros tutelares. Segundo a proposta, a relevância da função de conselheiro tutelar justifica a capacitação desses profissionais. Os critérios dos cursos ficam a cargo dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atualmente, para ser conselheiro tutelar, é preciso ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no município. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores aprovaram ainda requerimento para debater o suposto assassinato do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Documentos em posse da Comissão da Verdade de São Paulo apontam 90 indícios que contrariam a versão oficial de que Juscelino teria sido vítima de um acidente de carro. Durante a reunião, senadores repercutiram a decisão do plenário de apensar a proposta que criminaliza a discriminação de homossexuais ao projeto de reforma do Código Penal. O substitutivo apresentado pelo senador Paim, ele foi muito discutido. Houve um diálogo intenso com a população alvo, que é a população LGBT, e que tem as suas especificidades. Estou esperançosa porque o senador Pedro Taques é uma pessoa que tem abertura para o diálogo. Nós estamos já dialogando com ele, já temos uma reunião marcada. O Brasil vai ter uma lei de combate à intolerância, o ódio e a violência em relação à orientação sexual de cada pessoa. Isso vai ter, é uma questão de dias, de meses, mas que vai ter, vai ter. A humanidade caminha nesse sentido. O senador Pedro Taques é o relator do novo Código Penal, que antes de ir a plenário deve ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça. Morreu ontem o senador João Ribeiro, do PR do Tocantins. Ele tinha uma doença rara que ataca a medula. João Ribeiro estava internado em São Paulo. A notícia da morte do senador João Ribeiro chegou aos parlamentares durante sessão do Congresso na manhã desta quarta-feira. Perdemos um companheiro aqui de Senado, o povo do Tocantins perde uma das suas lideranças. Os parlamentares fizeram um minuto de silêncio e prestaram homenagens ao colega. Pude conviver com o senador João Ribeiro, um exemplo de homem público, uma militância dedicada ao Tocantins. Sentimentos de pesar a todos aos familiares do senador João Ribeiro, nosso colega que também aqui honrou o povo de Tocantins. Ele foi da roça, foi engraxate, vendedor de picolé, foi empresário, trabalhador e empresário na área de óticas e sempre um guerreiro, um lutador, um vencedor.
João Batista de Jesus Ribeiro começou a vida política como vereador em 1982. Deputado estadual em Goiás, lutou pela criação do estado de Tocantins. Foi prefeito de Araguaína, deputado federal e chegou ao Senado em 2003, onde integrava a base governista. Doente desde o ano passado, foi submetido a 2 transplantes de medula. Morreu na manhã desta quarta-feira, depois de um acidente vascular cerebral. João Ribeiro deixou mulher e 7 filhos. O senador tinha 59 anos. O corpo será enterrado nesta quinta-feira no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas, no Tocantins. O presidente do Senado divulgou nota de pesar pela morte. Segundo Renan Calheiros, João Ribeiro é exemplo de determinação que enche de orgulho o parlamento de nosso país. O suplente de João Ribeiro é Ataídes Oliveira, que já ocupou a vaga em 2 ocasiões durante licença do titular. Num gesto simbólico, o Congresso devolveu o mandato ao ex-presidente da República, João Goulart, resgatando assim um capítulo da história política brasileira. O repórter Tiago Tibúrcio tem os detalhes de como foi a sessão solene no Senado, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff. Tapete vermelho no Senado. Passaram por ele ministros, autoridades e também a presidente da República, Dilma Rousseff. Convidados da sessão que devolveu simbolicamente o mandato do ex-presidente João Goulart, deposto em 1964, após a tomada do poder pelo regime militar. No plenário lotado, o primeiro a falar foi o senador Pedro Simon. Ele testemunhou a saída de Jango. Junto com o senador Randolfo Rodrigues e o deputado Alessandro Molon, Simon foi autor da resolução que permite reescrever a história. A história do Brasil vai ter uma página mudada. Esse fato vai mudar. Os meus bisnetos vão estudar na história o que de fato aconteceu. E não o que meus filhos estudaram, que é o que não aconteceu. João Goulart foi o único presidente a morrer fora do país e não ter as honras de chefe de Estado. João Goulart, ao ser deposto dos seus poderes presidenciais em 1º de abril de 1964, tinha o apoio, segundo pesquisa Ibope, de 80% do povo desse país. Também lembraram que em 1964, o cargo de João Goulart foi declarado vago pelo presidente do Congresso Nacional da época. O parlamento brasileiro restaura a João Goulart, o lugar que sempre lhe foi devido, a galeria dos presidentes do Brasil. Não mais sob a pecha da cassação, nunca mais. Meus senhores e minhas senhoras, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, as nossas desculpas pelo acontecido. E hoje, em nome dela também, a nossa alegria pelo momento hoje irreversível da democracia brasileira. Estamos recusando a falsidade que perdurou por 49 anos e nos reencontrando oficialmente com a verdade. E foi o senador Renan Calheiros quem entregou ao filho de João Goulart o diploma de presidente da República e uma réplica da diplomação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1956, quando Jango foi eleito vice-presidente da República pela primeira vez. Esses são 2 diplomas recebidos pela família Goulart aqui nessa sessão de devolução do mandato do ex-presidente João Goulart. Ao meu lado está o filho dele. Eu gostaria que o senhor, então, comentasse o que representa para a família essa devolução e também para o país. Olha, para nós é uma luta constante. Eu acho que, como eu disse, inclusive nos agradecimentos, 50 anos na história de um homem parece muito tempo, mas na história de um país não é muito para reconquistar a verdade. Então, eu acho que o Brasil, nesse momento, está revendo o passado e mostrando às novas gerações que se cometeram erros, se cometeram profundos erros que feriram a nossa Constituição. Na sessão histórica, Fafá de Belém, um dos símbolos pela luta democrática, cantou o hino nacional. Salve, salve, Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado
e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.